O que vem à sua cabeça quando você ouve a expressão de que você deve ser santo? O que significa ser santo à luz da Bíblia? No programa de hoje vamos olhar para a fala do Cristo e descobrir o que significa ser santo. Está começando o seu Bíblia Fácil. Seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos nos estúdios da Novo Tempo, numa nova temporada, com um grupo de amigos que vieram de vários estados brasileiros para estudarmos o tema Os Ensinos de Jesus. E eu tenho em minhas mãos aqui um guia de estudo, que é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitar esse guia através do nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai ver essa imagem lá, clica, preenche um formulário e com todos os dados postais e nós vamos enviar para a sua casa este guia de estudo. Se você preferir, você pode telefonar para Novo Tempo. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre-se de ligar em horário comercial e nós teremos o maior prazer em atender você. Esse guia contém todos os 18 temas que vamos estudar nessa nova temporada. E hoje chegamos ao tema 3 e vamos aprender o que Jesus ensinou sobre santificação. O que é ser santo à luz da Bíblia? Hoje vamos deixar que a palavra de Deus nos elucide mais esse tema. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, com um grupo de amigos, muito gratos a eles, por terem vindo, passar esses dias com a gente, estudando mais a palavra de Deus. E eu quero convidar você mais uma vez a tomar a sua Bíblia, para o estudo de hoje. Mas antes de começar o estudo, nós vamos orar, como é o nosso hábito aqui. Por quê? Porque nós acreditamos que o Espírito Santo, ele não é só o autor da Bíblia, ele não só inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, como também ele ilumina a nossa mente ao estudarmos o livro sagrado. E é de iluminação que nós precisamos para compreender a revelação. Então, se você puder, feche seus olhos e ore comigo agora. Pai Santo, nosso coração encontra-se agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela maneira maravilhosa como o Senhor se revelou a nós e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco mais uma vez e nos faça compreender esse tema tão importante que é o tema da salvação. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Lembram vocês que eu já disse que a Bíblia é um complemento, o Antigo Testamento é complementado pelo Novo Testamento, que toda a Bíblia tem validade. Quando você aprende os conceitos do Novo Testamento e você começa a pesquisar um pouquinho no Antigo, você descobre que esses conceitos lá já estavam. Por exemplo, o tema da santificação. Se você for para Levítico, lá o terceiro livro da Bíblia, Moisés já havia escrito no capítulo 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Lá no terceiro livro da Bíblia, já havia um apelo para o povo de Israel. Santificai-vos, sede santos. Quando vem Jesus Cristo com o seu ensino, e diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava refletindo esse estudo, ou esse ensino de Moisés. E Jesus acrescenta um detalhe, é a palavra que nos santifica. Mas como que a palavra de Deus pode nos santificar? À medida que ela desenvolve ou apresenta o caminho que eu devo seguir para estar em sintonia com a vontade de Deus. Então é por isso que a palavra tem o poder de nos santificar.
Aí depois um discípulo de Cristo, chamado Pedro, vai tratar do mesmo assunto. E lá no seu primeiro capítulo, da sua primeira carta, ele diz no verso 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, quando vocês não conheciam o Evangelho, vocês estavam na ignorância. Agora, como filhos da obediência, não se amoldem a essas paixões. E ele diz mais, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Agora Pedro está fazendo uma citação literal do livro de Levítico 20. Sede santos, porque eu sou santo. É o texto em que nós lemos no capítulo 20 de Levítico. Então, este é um dos pontos a mais para provar a unicidade da palavra de Deus. O Antigo Testamento referindo-se, ou o Novo Testamento referindo-se ao Antigo Testamento. Então, é desejo de Deus que nós sejamos santos. Mas quando falamos a palavra santo, parece-nos que a primeira imagem que nós evocamos são imagens como esta, que trazem os apóstolos, rodeados por uma auréola de santidade. Então você vai encontrar dentro da literatura, da pintura, você vai encontrar esta imagem de santidade. Para alguns, santo também é evocar personagens como Madre Teresa, por toda a vida de piedade que ela teve, por todo o zelo que ela teve. Mas eu pergunto, então o que é ser santo à luz da Bíblia? É ser como um apóstolo? É ser como Madre Teresa? Eles foram santos? O que significa isso? Vamos ver como é que Paulo trata do tema? Olha o que Paulo diz em Romanos 1:7 e Filipenses 1:1. Veja como Paulo vai chamar os membros da igreja para quem ele está escrevendo. Em Romanos 1:7, Paulo diz, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes o quê? Santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que todos os membros da igreja lá em Roma foram chamados para ser santos. E já quando ele escreve para os crentes de Filipos, ele diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Na visão de Paulo, quem era o santo? Em outras palavras, era o membro da igreja, era o cristão. Todo membro da igreja, todo cristão, deveria ser um santo, e ele chama de santo. Nós iremos aprender hoje que santidade à luz da Bíblia nada tem a ver com impecabilidade. E essa é uma grande confusão que é feita, ao se pensar que o santo é aquele que não tem pecado. Não é este o ensino da palavra de Deus. Vamos ver um detalhe interessante. De acordo com Paulo, qual é a vontade de Deus para seus filhos? Em 1 Tessalonicenses 4, verso 3, Paulo diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Então, o desejo de Deus para cada filho é a santificação. Por isso o tema de hoje, que Jesus ensinou sobre santificação. Algumas semanas atrás eu mencionei para vocês que a salvação é um processo, pelo menos em 3 tempos. E hoje vamos estudar sobre um desses tempos da salvação. Salvação no passado é entendido como justificação e no presente como santificação. Por que é que eu devo ser santo? A palavra de Deus responde. Quão necessária é a santificação? O autor de Hebreus diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém o quê? Verá o Senhor. Está claro esse ensino da palavra para vocês? Você percebe que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor? Mas então o que significa santificação? Nada tem a ver com impecabilidade. Santificação tem a ver com o crescimento no conhecimento e na graça de Jesus Cristo.
Santificação tem a ver com um processo de salvação que inicia-se na conversão ou quando se aceita a Cristo como Salvador e é desenvolvido agora através da prática do ensino da palavra. Bom, para elucidar o assunto, eu queria apresentar para vocês 3 textos da palavra de Deus. O primeiro deles, abra comigo aí em Tito. Olha o que Paulo escreveu a Tito no capítulo 3 e verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Cristo nos salvou. O tempo aqui é o pretérito perfeito, é o passado. Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Você percebe que o tempo aqui usado é o passado? Nós fomos salvos quando fomos lavados pelo Espírito Santo. Então isso é salvação no passado. Como a Bíblia chama salvação no passado? Nós também chamamos de justificação. O apóstolo Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. É o tema de Romanos. Então, justificação tem a ver com nossa salvação no passado. Então, quando alguém aceita a Cristo como Salvador, recebe o perdão dos pecados, muda o rumo da sua vida, isso é um ato que acontece pela mediação do Espírito. Nós chamamos isso de justificação. O que mais é justificação? É o ato de Deus fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. É o ato de Deus pegar as obras humanas que não têm valor, lançar por terra e fazer pelo homem aquilo que ele nunca poderia fazer. Isso é justificação. Justificação é o que Deus faz quando Ele ignora os teus pecados e no teu lugar Ele coloca os méritos de Cristo. Então nós somos justificados. Na justificação, que é uma operação que Deus faz em nós no passado, quando se aceita a Cristo, nós somos declarados salvos. Isso tem que ficar claro em nossa mente. Quando alguém é justificado, o céu declara que essa pessoa está salva. Então é o nosso título para o céu. E o que acontece no segundo estágio, no processo da santificação? Vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, página 765. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Página 765. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Você percebeu o tempo verbal desse verso? Para nós que somos salvos. Interessante, Paulo havia dito da salvação no passado, agora aqui escrevendo aos Coríntios, ele diz para nós que somos salvos. Aqui a salvação aparece no presente. Salvação no presente nós também chamamos de santificação. O ser santo. E o que significa então santificação? É alguém que está em Cristo. Ser salvo é estar em Cristo. É andar como ele andou, é praticar o que ele praticava. Agora, é lógico que, vez por outra, haverá quedas, haverá altos e baixos. É por isso que Provérbios 4,18 diz assim, que a vereda ou o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai brilhando mais e mais, não é ainda, um dia vai ser dia perfeito. Se no processo da justificação, Deus nos declara justos, no processo da santificação, Ele nos torna justos. Se na justificação nós somos declarados justos e nós somos declarados salvos, no processo da santificação, Ele nos torna santos. Então, se a justificação é o nosso título para o céu, a santificação é a nossa idoneidade para o céu. Então, nesse processo,
Deus vai agora maturar o crente. Se o crente vai ser maturado na sua caminhada, é lógico supor que quando Cristo voltar, haverá cristãos em graus diferentes de santificação. Concorda você? Você não pode esperar que alguém que caminha com Cristo há 40 anos tenha uma maturidade de alguém que acabou de ser batizado, que acabou de aceitar a Cristo, que acabou de começar a sua jornada. Então, aqueles que estão caminhando há mais tempo com Cristo, espera-se uma maturidade maior. Então, santificação é a nossa idoneidade para o céu. Deus vai preparando o nosso caráter. E Cristo sempre nesse processo é o nosso modelo. Só que Cristo é um modelo que cada vez que você se aproxima dele, ele se projeta para mais longe. Porque ele é o modelo perfeito. Então, quando você se aproxima dele, ele se projeta para mais longe. Ele sempre será o nosso modelo. Então, o que é santificação? É a salvação no presente. É o que Deus está operando em nós. E como ela se processa? Se processa através do convívio, como nós veremos daqui a pouquinho. Mas tem um último texto que eu queria ler com vocês, voltando um pouquinho mais na Bíblia, para o livro de Romanos, né? Aqui mesmo em Romanos, só que agora no capítulo 5, verso 9. Romanos 5, verso 9. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, o quê? Salvos da ira. Seremos salvos. Paulo agora já colocou a salvação num futuro. Nós fomos justificados no passado e nós seremos salvos da ira no futuro. Esta é a ira de Deus que vai se manifestar contra o pecador. E todo salvo vai ser poupado da ira de Deus. E os ímpios morrerão pela manifestação da ira de Deus. Nós chamamos essa salvação no futuro de glorificação. E quando estudarmos um tema no futuro, que vai ser a respeito da volta de Jesus, nós vamos aprender que a glorificação, ela acontece aí, na volta de Jesus. Você quer ver um texto que nos ajuda muito? Vai para frente um pouquinho, aqui em 1 Coríntios, onde nós estávamos, lá no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, dê uma olhadinha para os versículos 51 em diante. Página 775. Em casa, talvez a página não confira, mas aqui a Bíblia que estamos usando é a página 775. Olha o que diz o apóstolo Paulo sobre glorificação. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. O que significa dormir aqui para Paulo? Morrer, morrer. Nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Vocês percebem em que momento os salvos serão transformados? Na volta de Jesus. Esse verso nos ajuda a confirmar o que dissemos na semana passada, que ninguém foi para o céu ainda. A glorificação, que é a transformação dos pecadores em seres sem pecado, agora sim, ela acontece só na volta de Jesus. Ninguém passou por isso ainda, a não ser aqueles que a Bíblia menciona nominalmente, que foi Moisés, Elias e Enoque. Então, o que é glorificação? É a salvação no futuro. E o que vai acontecer quando Jesus voltar? O nosso corpo será transformado. O corruptível deixará de ser corruptível. Por quê? Lembram vocês que nós falamos aqui sobre as duas naturezas? Falamos da natureza carnal. O que é que vai ser arrancado de nós na volta de Jesus? A natureza carnal. A tendência para o pecado. E a luta que Paulo fala em Romanos, né,
quando ele tenta servir a Deus e não consegue, porque há dentro dele uma lei que é contrária à vontade de Deus, essa luta vai acabar. Por quê? Porque na glorificação, o pecado será extinto de nós. Então, se na justificação nós somos declarados salvos, é o nosso título para o céu, e na santificação nós somos idôneos para o céu, agora na glorificação nós somos glorificados, transformados para a vida eterna. Então, justificação tem a ver com a libertação da condenação do pecado. Na justificação, nós somos libertos da condenação do pecado. Na santificação, nós somos libertos do poder do pecado. E na glorificação, nós seremos libertos da presença do pecado. É por isso que a salvação é claramente apresentada na Bíblia em 3 momentos. Então, eu posso ter certeza de salvação? Posso. No passado, se eu aceitei a Cristo. No presente, se eu ando com Ele. E no futuro, se eu permanecer nele. E esse é mais um tópico que nós temos que levantar aqui. Não existe na Bíblia a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. O que a Bíblia ensina é que aquele que for fiel até a morte, esse será salvo. Apocalipse 2,10 diz isso. Ser fiel até a morte. Paulo adverte, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então não existe na Bíblia essa história de que uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é um processo diário da operação de Deus em nosso coração. Assim nós podemos resumir a obra de Deus no coração do humano em 3 tempos. Quando aceitamos a Cristo e recebemos sua justiça, nós somos perdoados de todos os pecados. Nós agora somos declarados justos. Na santificação, mantendo comunhão com Cristo, nós agora crescemos em graça e então atingimos a idoneidade para o céu. Mas será na glorificação, quando Jesus voltar, que o corpo será transformado. E o pecado que reina hoje, ou a tendência que nós temos para o mal, ela será finalmente arrancada de nós. Então, só entendendo a salvação nesses 3 tempos é que nós podemos compreender o plano de Deus e o que Ele quer dizer com santificação. Ou seja, santificação tem a ver com a nossa maturidade espiritual. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, vamos aprender mais coisas, inclusive uma linda analogia ensinada por Jesus Cristo para mostrar como que nós podemos ser santos, o significado de ser santo e como podemos ser santos à luz da Bíblia. Não saia daí, nós voltamos em alguns instantes. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje tratando do tema o que Jesus ensinou sobre santificação. Estamos vendo que a salvação de Deus ela é apresentada na Bíblia em pelo menos 3 etapas, em 3 tempos, passado, presente e futuro. E se você perdeu alguma coisinha do que estamos apresentando, não se preocupe, nós temos o guia impresso com todos os textos que estamos usando aqui no programa, inclusive outros textos que não aparecem aqui. Você pode solicitar, esse é um presente da Novo Tempo para você. Você pode pedir através do nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você pode então acessar ali a nossa página, fazer um cadastro rapidinho, colocando os seus dados postais e enviamos para a sua casa. Se você quiser telefonar para nós, também pode, mas lembre-se de ligar em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Agora, se você quiser também pedir o seu estudo por WhatsApp, nós vamos disponibilizar para você esse estudo. O nosso número é 12 98100 1615. Então, mande um WhatsApp para nós dizendo, eu quero o curso Ensinos de Jesus. Mande os seus dados postais e nós vamos cadastrar você. Anote aí o nosso WhatsApp, é 12 98100 1615. Agora, quando você mandar a sua mensagem de WhatsApp,
você já manda para nós os seus dados completos, dados postais. Tem que aparecer a rua, o número da sua casa ou do seu apartamento, o CEP, bairro, cidade. Precisamos também do seu nome completo, do e-mail e do CPF. Essas informações são imprescindíveis para nós atendermos você. Então, você tem essas 3 formas de solicitar esse lindo guia que nós preparamos para vocês, tá bem? Aproveite para curtir as nossas páginas nas redes sociais. No Facebook, é facebook.com/bibliafácil. No YouTube também, youtube.com/bibliafácil. E no Instagram é @bibliafácil. Curta nossas páginas, recomende o programa para seus amigos e vamos continuar aprendendo mais a palavra de Deus. Quando terminamos o primeiro bloco, parece que Luiz Farena tinha uma pergunta que não deu tempo. Luiz, qual é a sua pergunta? Pastor Arilton, é sobre a salvação em 3 tempos, né? Eu pergunto assim, onde fica... Uma das perguntas, encaixando uma segunda, a primeira é onde fica o batismo nesse tempo, né? Porque, pelo que eu aprendi, ele é importante, né? Ele deve estar dentro desses 3 tempos. Mas a segunda é assim, por exemplo, eu fiz parte de uma igreja, né? Independente de denominação, e depois me afastei, a chama esfriou, me afastei. Depois de um tempo, você consegue aquecer essa chama de novo, já em outra denominação. Como fica a situação do batismo que foi feito lá daquela igreja, que depois ficou esfriado? Para voltar e ter esses tempos da salvação, né, confirmados perante Cristo, é necessário fazer um novo batismo? Como que fica? Luiz, muito boa a sua pergunta. A primeira delas é em que momento entra o batismo nesse processo. Deixa eu ler para você Atos capítulo 2, verso 38. Atos 2, 38. Podemos ler desde o 37. Aqui no dia de Pentecostes, quando os discípulos recebem o Espírito Santo e eles começam a pregar. E no verso 37 diz assim: ouvindo eles essas coisas, aqui é a multidão, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, os discípulos pregaram no dia de Pentecostes, pregaram que Jesus era o Cristo. E essa mensagem tocou profundamente o coração da multidão. Aí a multidão pergunta para os discípulos assim: e agora que nós matamos o Cristo, o que nós vamos fazer? Aí Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão, para perdão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então nós entendemos de que o arrependimento, a crença em Jesus como Salvador e o perdão dos pecados são atitudes que devem acontecer no processo da justificação. Então, quando alguém é justificado, quando alguém ouve o Evangelho, entende que é pecador, que só Jesus pode salvar, entrega a sua vida a Cristo, passa pelo batismo e obtém o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Então, essa conversão inicial, esse perdão que é outorgado ao pecador, essa nova vida que lhe é propiciada, nós chamamos também de justificação. Então, o marco inicial da caminhada cristã deveria ser a justificação quando aceitamos a Cristo, quando somos perdoados, convertidos e então somos batizados. Esse é o marco inicial. Lembra de Jesus na conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3? Ele disse assim para Nicodemos: quem não nascer de novo não vai ver o reino dos céus. Então, o batismo é um novo nascimento. Se ele é um nascimento, ele está inaugurando a vida cristã. Por isso chamamos de justificação. Agora, a sua segunda pergunta. E alguém que foi batizado, passou por esse processo, mas em algum momento da sua experiência cristã se afastou dos valores cristãos. Ele precisa retomar esses valores cristãos e ele precisa passar por um novo batismo, o que nós chamamos de rebatismo. Alguns poderão dizer: mas pastor, não tem um texto na Bíblia
que diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Tem, isso é Efésios capítulo 6, verso 5. Só que quem é que escreveu a carta aos Efésios? É o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo que há um só batismo, mas o próprio Paulo é quem batizou pessoas que já eram batizadas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19 e dê uma olhadinha no que está acontecendo aqui. Atos capítulo 19. Primeiro verso. Aqui diz que Paulo está na cidade de Éfeso. Atos 19, verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns o quê? Achou discípulos. Verso 2. Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Verso 3. Então perguntou Paulo, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes, pois, Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram o quê? Batizados em nome do Senhor Jesus. Então, resumindo a história, Paulo encontrou um grupo de discípulos que eram discípulos de João Batista. E João batizava nas águas, lá no Rio Jordão, e também lá em Enom, perto de Salim. Eles foram batizados por João, mas quando João estava pregando, Cristo não havia vindo ainda. E depois que Cristo veio e foi para o céu, é que ele enviou o Espírito. Então, aqueles discípulos não conheciam sobre a obra do Espírito. Agora, Paulo apresentou para eles um novo tema, que antes eles não conheciam. E uma vez que eles abraçaram esse novo tema, eles passaram por um outro batismo. Então, essa situação aplica-se em dois momentos. Primeiro, se eu me batizei e não conhecia verdades fundamentais da palavra de Deus, mas agora eu aprendo essas verdades e eu quero viver essa verdade, eu posso passar por um rebatismo. Segunda orientação. É o mesmo Paulo quem, escrevendo à igreja de Corinto, vai dizer que quando alguém está em pecado dentro da igreja, a igreja tem que lidar com o problema, tem que advertir o pecador. E se o pecador não ouvir, ele deve ser desligado, separado do corpo de Cristo, que é a igreja. E a forma deste pecador voltar ao corpo de Cristo é pelo arrependimento, o abandono do pecado que praticava e passando agora também por um novo batismo, para voltar à comunidade dos crentes. Então, ele se aplica nessas duas situações. Então, se você fez uma profissão de fé, foi batizado, mas depois, por algum motivo, não viveu os princípios que você aprendeu do Evangelho e você quer agora recomeçar a sua nova caminhada, você pode passar por um rebatismo. É o que nos orienta Atos 19, certo? Vamos ver um outro detalhe? Como que eu posso, então, dentro do processo de santificação, manter-me santo à luz da palavra de Deus? Foi Jesus quem contou uma metáfora para falar de santificação. E essa metáfora está lá em João capítulo 15. Olha comigo os versos 5 e 7. João capítulo 15, versos 5 e 7. Basta voltar algumas páginas aí da sua Bíblia. Nós estamos em Atos, vamos para João capítulo 5, ou capítulo 15, melhor, versos 5 e 7. Eu sou o quê? A videira. E vós o quê? Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito o quê? Fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerdes em mim. Então Jesus usou a figura de uma videira. E ele disse, eu sou a videira e vós os ramos. Quem estiver ligado em mim, esse vai dar muito fruto. Então, à luz desse ensino, é impossível frutificar separado de quem? De Jesus. Lembra que eu disse numa outra semana
de que até as boas obras que nós praticamos separadas de Cristo são más obras? O verdadeiro fruto, ele só pode ser produzido estando ligado a Jesus. E é Paulo quem nos fala lá em Tiago, não é isso? Capítulo 5, 22 e 23, a respeito dos frutos do Espírito. Vamos dar uma olhadinha nesses frutos? Vamos para Gálatas 5, 22 e 23. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito dos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, página 786. O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há o quê? Lei. Então, Paulo está falando dos frutos do Espírito. Esses frutos do Espírito é a mesma coisa que Jesus falou em João 15. Quando você está ligado a mim, você produz muitos frutos. Que frutos se produzem? Esses que Paulo está dizendo. Então, quem está ligado a Cristo num processo de santificação, ele vai desenvolver o quê? Ele vai desenvolver amor, ele vai ser amoroso com todas as pessoas. Diz aí também que ele vai ter alegria, ele vai ter paz, vai ser longânimo, benigno, vai ser bondoso, vai ser fiel, vai ser manso, vai ter domínio próprio. Então, estas são as coisas que identificam as pessoas que estão num processo de santificação. Então, santificação não é a ausência de pecado, mas é o desenvolvimento dessas virtudes que são operadas pelo Espírito Santo. Agora, em termos práticos, como que eu posso desenvolver essa santificação? Estando ligados a Jesus. Mas como que eu permaneço ligado à videira? Para isso, Cristo nos preparou duas grandes avenidas. Uma delas se chama oração, a outra se chama estudo da Bíblia, da palavra. Então, como que você se mantém ligado à videira? Primeiro, através da oração. É você conversar todo dia com Deus. É você apresentar para Ele todas as situações. Tem pessoas que dizem assim: mas eu não sei orar, pastor. Orar é abrir o coração a Deus como se faz a um amigo. Orar é você colocar diante dele tudo o que está acontecendo com você, o que está passando no seu coração. Orar é conversar com Deus, não para informá-lo das coisas, porque Ele é onisciente, mas quando você conta o que está acontecendo, ajuda a criar em você um senso de dependência. E além de orar, nós temos que fazer o quê? Ler a sua palavra. Não pode haver crescimento cristão sem a leitura diária da palavra de Deus. Sem o contato diário com esse livro, não podemos crescer em graça. E você já percebeu que nós somos tentados a ler diversas coisas? Muitas coisas saltam aos nossos olhos desde que a gente acorda. Mas quanto tempo nós temos dado por dia para estudar a palavra de Deus? E se nós queremos um caráter semelhante ao de Cristo, se nós queremos nos manter ligados à videira, eu preciso estar em contato com a palavra. Então eu tenho que ter por hábito, todos os dias, ler esse livro. Então só existe uma forma de permanecer em Cristo, ligado à videira, é através da oração e do estudo da palavra. Agora, quando eu me mantenho conectado assim com Cristo, o que é que vai acontecer naturalmente? O cristão vai produzir frutos. Assim como a videira, se ela está saudável, naturalmente ela vai produzir as uvas. Esses frutos, eles são revelados no nosso dia a dia, no nosso contato com as pessoas, no nosso trato com as pessoas, na tolerância que nós temos uns para com os outros, no amor que nós temos uns para com os outros, no respeito, no interesse genuíno, na empatia. Por que Cristo era uma pessoa que atraía multidões? Por que as multidões gostavam de Jesus? Porque Jesus sentia a necessidade do povo. Porque Jesus se aproximava do povo como alguém que tinha interesse por eles. Leônidas? Pastor Arilton, pode uma pessoa buscar
a santificação estudando a Bíblia, orando, porém, sem ser membrado em uma igreja ou uma comunidade cristã? Eu acredito que possa, dependendo das circunstâncias. Porque o que a palavra de Deus nos ensina é que a vida cristã ela é vivida em comunidade. Se você for para Atos capítulo 2, por exemplo, quando aquelas multidões aceitaram a mensagem dos apóstolos e foram batizadas, Atos 2:42 em diante diz que elas tinham tudo em comum. Elas partiam o pão de casa em casa, elas partilhavam, elas estavam unidas. Se você vai para Hebreus, o autor de Hebreus diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então, a Bíblia faz um apelo para estarmos unidos uns aos outros. E, de fato, na oração de João, capítulo 17, Jesus orou pela nossa unidade. Jesus falou assim: Pai, eu oro para que eles sejam unidos assim como eu e o Senhor somos. Não pode haver cristianismo dividido. Esse conceito de que eu posso me santificar vivendo uma vida de um eremita isolada, num monge, num mosteiro, isso não é bíblico. Vida cristã se vive em comunidade. Então há um apelo da palavra de Deus para nós estarmos unidos como família cristã, para nos apoiarmos mutuamente. Há um apelo para não deixar de se congregar. Então eu acho que a santificação ela só é desenvolvida quando nós saímos desse convívio direto com Jesus para partilhar disso com os nossos irmãos. Então há um elemento coletivo na vida cristã. Esse partilhar das experiências, esse auxílio, esse amar e servir ao próximo. Pelo menos esse é o modelo da igreja primitiva, que para mim é um modelo ideal, ali em Atos capítulo 2. Por que eu disse que eu acredito que pode haver exceções? Porque eu posso ter uma pessoa cristã, por exemplo, num país onde o cristianismo não é permitido, onde ele nunca poderá congregar numa igreja. Sem dúvida que ele vai desenvolver a vida cristã dele isolado de uma comunidade, mas porque existem fatores externos adversos a esse objetivo. O que não é o caso no Brasil, um país com tanta liberdade religiosa. Certo? Amigos, vocês percebem que há um equilíbrio na pregação do Evangelho? Nós aceitamos a Cristo, agora entramos no processo de santificação. Esse processo de santificação, quem é que opera ele? Quem é que tem o poder de nos santificar? Olha o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos santifica? É Deus. O mesmo Deus de paz vos santifique. É uma obra divina santificar o homem. Agora, Paulo enfatizou que os cristãos de Roma tinham uma obrigação para com Deus no processo da santificação. E qual era essa obrigação? Paulo diz assim, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, experimentando ou para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo, eu tenho que santificar o meu corpo, a minha mente, para conhecer a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Num culto racional. O que é um culto racional? É onde existe ensino. O culto tem que ter como ingrediente indispensável o ensino. Nós temos que nos reunir para crescermos no conhecimento de Jesus Cristo. E esse conhecimento, ele é oriundo da palavra. É por isso que a ordem de Jesus, lá em Mateus 28:19, é ide por todo mundo pregar o Evangelho, ensinando-os. Está claro isso? Ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho dito. Não existe pregação do Evangelho se não há ensino. Finalmente, o plano da salvação é pedagógico.
Tem que haver ensino. Se você não ensinar as pessoas, elas não poderão ser salvas. Elas não poderão crescer em graça. Elas não poderão se aperfeiçoar nos seus dons espirituais. Tem que haver ensino. Você percebe porque a gente prioriza tanto um grupo como vocês aqui? Para nós crescermos no ensino. E, finalmente, qual é o conselho que o apóstolo Pedro nos dá em sua segunda carta, capítulo 3, verso 18? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes, crescei na graça e crescei no conhecimento. O cristão não pode passar a vida inteira conhecendo as mesmas coisas. Você não pode se conformar em conhecer hoje o que você conhecia ontem. Cristianismo é crescimento. E quando falamos em crescimento, é crescimento em informação, em conteúdo, assim como acontece numa escola secundária. Você começa lá, nas séries iniciais, passa depois para o ensino médio, vai para o ensino fundamental, depois o médio, vai para uma graduação, para um mestrado, para um doutorado. O conhecimento ele é crescente. Na vida cristã não é diferente. Nós temos que crescer. Agora você já percebeu que tem cristãos que estão na igreja há 30, 40 anos e sabem as mesmas coisas? Por quê? Porque muitas igrejas por aí não valorizam o conhecimento. Eu queria que você entendesse isso. Nós temos que conhecer. Nós temos que crescer no conhecimento. E você só cresce no conhecimento se você abre esse livro, se você estuda a palavra. Santificação tem a ver com conhecimento, com aprendizagem e convivência. É claro que isso tudo dentro de uma esfera de dependência de Deus e da obra que Ele realiza. Por isso, meus amigos, eu tenho um apelo para fazer hoje também para vocês. E qual é o apelo hoje? Está disposto você a tomar hoje a decisão de se relacionar com Cristo diariamente através da oração e do estudo da Bíblia? É desejo teu abrir o seu coração à influência do Espírito Santo e permitir que Ele transforme você à imagem de Cristo? Não existe crescimento sem conhecimento. Não existe crescimento sem contato com a palavra. Não existe crescimento sem oração. Isso tem a ver, estar ligado à videira, estar ligado a Jesus Cristo. Santificação é estar ligado a Jesus. E naturalmente, nós produziremos frutos. O pé de laranja não se esforça por produzir laranja. Ele produz porque é uma laranjeira. Um pé de manga não se esforça para produzir uma manga. Ele é mangueira. Ele vai dar a fruta na estação. O cristão, ele é santo. Ele não se esforça, ele fica na presença de Cristo. E o resultado serão os frutos. Por isso, Jesus deve ser o primeiro, o último, o maior, o nosso grande Salvador e amigo. Eu queria que você pensasse nisso. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto ouvirmos essa música, eu queria que você pensasse. Tem você se relacionado com Jesus Cristo? É a palavra dele prioridade para a sua vida? Você tem tirado tempo para aprender mais desse livro? Você tem tirado tempo para orar a Deus todos os dias e contar o que vai no seu coração, das suas lutas, das suas dificuldades? Eu queria que você pensasse nisso, enquanto ouviremos agora essa música. Que você refletisse sobre como nós podemos crescer em Cristo, como podemos ser santos, assim como Ele é. Eu tão longe andei, o meu caminho escuro se tornou, perdido e sem forças me senti, e não pude ver que ao meu lado sempre estava alguém tentando me ajudar a
prosseguir, mas um dia encontrei Jesus que me estendeu a mão. Eu agora tenho segurança, já não vou mais andar sozinho e não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou. Eu não vou viver sem Jesus. Eu no mundo busquei riquezas que não é preciso ter. O meu tesouro sei que está no céu. Amigos eu perdi, triste então meu coração ficou, mas encontrei um amigo e salvador. Ele nunca, nunca me abandonou. Jesus nunca vai te abandonar. Sua graça me salvou. Agora tenho segurança, já não vou mais andar sozinho e não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou. Eu não vou viver sem Jesus. Oh, 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 Cristo, Tu és o meu viver. Oh, em Ti eu encontro paz. Oh, 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 Cristo, oh, eu não vou esquecer que tens amor por mim. Oh, agora tenho segurança. Não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou. Eu não vou viver sem Jesus. Tenho segurança, já não vou mais andar sozinho. Aleluia. Não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor lá na cruz mostrou. Oh, eu não vou viver sem meu Jesus em mim. Oh, eu não vou viver sem Jesus em mim. Você também não vai viver sem Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Esta é a grande lição que o Evangelho quer nos ensinar. Nós não podemos viver sem Jesus. De fato, santificação é estar na presença dele, que é santo. E quando você se relaciona com Cristo através da oração, da leitura da palavra, é inevitável desejar falar dele, do amor dele, para as pessoas que estão ao teu redor. Aí vem o testemunho associado com as obras do Espírito, a frutificação da vida cristã, é que torna belo o cristianismo.
Também não existe cristão isolado que não se associe com as pessoas, que não faça o bem, que não se envolva. Esse era o exemplo de Cristo. Por isso quero convidar você a nós orarmos para que Jesus seja o primeiro em tudo em nossa vida e que, como resultado dessa habitação dele, nós cresçamos em graça, nós busquemos a cada dia a sua perfeição. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria que você orasse comigo agora. Pai querido, ajuda-nos a ficarmos perto do Senhor. Não existe salvação longe de Ti. Não existe crescimento cristão separados do Senhor. E nós queremos, através da oração, através da leitura da Tua Palavra, ficarmos na Tua presença. Por isso, Pai, nos ajuda. Por isso, Pai, abre os nossos olhos para realidades que ainda nós não conhecemos. Por isso, Pai, prepara o nosso coração para Te servir em espírito e em verdade. E ajuda-nos a caminharmos nas Tuas pegadas, a sermos cada vez mais dependentes do Senhor. Que a Tua bênção nos alcance nesta hora. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Deus o abençoe, meu prezado amigo. E na semana que vem, vamos aprender um pouquinho mais sobre o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Eu te espero.